Quero convidar o pastor Gilberto Marques para passar nas mãos do pastor Roberto Santos essa placa de participação da AGO. Meus irmãos, eu quero fazer aqui um esclarecimento, dizer aos irmãos que a nossa 45ª AGO não se encerra agora. Nós estendemos para até às 13 horas, segundo proposta que foi feita aqui, não é? Mas a 45ª AGO vai se encerrar no culto à noite. Então queríamos pedir aos irmãos que estão tentando antecipar a passagem para voltar, não antecipe, amado, a multa é muito alta. E é bom você ficar aqui para o culto à noite. É bom você ficar aqui para o culto à noite, que é onde se dará o encerramento oficial da nossa 45ª AGO. A gente sabe, meus amados, que devido a esses infortúnios da nossa aviação, alguns voos, como disse, foram antecipados. Mas eu queria aqui fazer uma sugestão, para que quando nós nos dirigirmos eu fiz isso lá em Belém do Pará e vou fazer novamente, quando nós nos dirigirmos à nossa AGO, para que nós marquemos a passagem, não é? Uma sugestão. Viemos para participar da AGO, vamos participar desde o culto de abertura até o culto de encerramento. Então, a minha sugestão é não marcar a passagem para antes que termine a AGO, porque para nós a AGO é completa do começo ao final, não é? Então, próxima AGO, por favor, marque a sua passagem após o encerramento, tá certo? E para que possamos ter aqui um trabalho completo. Presidente. Eu queria... Pois não? Aqui. Pois não, pastor. Gercílio Cadeeso, Espírito Santo, a paz do Senhor, meu presidente. Amém. A mesa diretora. Presidente, assim, eu feliz por estar aqui, ver esse plenário repleto de ministros. E feliz na abertura e vibrei quando entrou aqui a bandeira do meu estado, do Espírito Santo. E foi também pedido para que os ministros, que assim que fosse citada as convenções, se manifestassem. Eu confesso que vibrei, porque eu tenho 30 anos de convenção, faço parte ali da mesa diretora da minha convenção no estado do Espírito Santo, e vibrei por cada convencional que aqui se manifestou. Mas houve uma preocupação, e é rápida a minha fala, presidente, para contribuir com a nossa convenção geral, porque nós que fazemos parte dessa convenção nos sentimos honrados quando chegamos aqui e vemos aqui esse plenário repleto de ministros ligados à nossa convenção. Se eu não me engano, a nossa convenção, com todo o empenho do nosso presidente, e assim, me sinto até um pouco envergonhado, porque nós temos ali aproximadamente quase 4.000 ministros, e só foi inscrito da nossa convenção 70 ministros. Mesmo assim, nós ficamos entre as 10 convenções por inscrições. Então, um pedido que eu quero fazer ao senhor e a esta mesa, e é claro, com muita humildade aos nossos presidentes de convenções, que para as próximas AGO, senhor presidente, possa haver um empenho das nossas convenções em incentivar, como fez o nosso pastor Arnaldo Candeias, e nós colaboramos com isso, para que quando tiver uma entrada como essa e for anunciada a convenção ali do estado do Espírito Santo, nós possamos estar aqui com pelo menos 200 ministros, e assim as demais convenções. E eu não tenho dúvida que esses 115 mil ministros que foi falado que nós temos aqui, vai ser algo muito vibrante para a nossa convenção. Então é essa a minha fala, presidente. E se pudesse nas próximas fazer a leitura de números das convenções dos inscritos, isso é um apelo para contribuir com a nossa convenção geral. Deus abençoe e parabéns por esse grande evento, que nós estamos felizes de poder contribuir. Muito obrigado, pastor Gercílio.
realmente cada convencional se sente honrado em que sua convenção esteja bem representada. Haverá de ter, na verdade, um esforço maior de cada presidente de convenção para trazer o número de convencionais para participarem da convenção, com todo respeito às convenções regionais, mas a convenção magna da nossa igreja, que é a convenção geral. Não é isso? Se 10% se inscrevesse para participar da convenção de um AGO, daria 11 mil, não é? Já venceu meu tempo. Eu queria pedir ao Gercílio, você é o culpado disso aqui, Gercílio. Eu queria solicitar aos membros da mesa diretora para que, por gentileza, pudesse descer lá no plenário, por favor, para passar as mãos daqueles irmãos que serão diplomados. Senhor presidente, Pois não. eu gostaria de pedir a quem temporiza a fala de se lembrar que não se pode temporizar a fala do presidente na reunião. Que pare com isso, já é a terceira vez. Tá certo, por favor. Foi um equívoco técnico. Eu queria pedir então, por gentileza, os pastores descessem. Eu queria pedir ao pastor Antônio Carlos Lorenzetti, que foi o presidente da comissão eleitoral, que coordenou toda a eleição da CGDB, da mesa diretora e do conselho fiscal, para que ele, por gentileza, chamasse aqui, pastor Lorenzetti, os suplentes da mesa diretora, para que sejam diplomados, tendo em vista que durante a diplomação e a posse em São Paulo, eles não estiveram presentes, porque foi híbrida o trabalho, presencial e online, mas em tempo, esses irmãos suplentes também receberão a diplomação. Eu queria pedir então ao pastor Lorenzetti, por favor, para que chame esses irmãos e o senhor mesmo passe às mãos deles os seus certificados. Está ali então, né? São só os suplentes. Estou levando o microfone para ele. Esse aqui, no final, né? Você está tomando posse também, né? Isso. Ele já está levando outra vez. Tem que ligar. Não. Pode ser. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da nossa mesa diretora, extensivo a todos os membros, componentes da nossa mesa diretora, todos os irmãos, amigos, irmãos convencionais. Como foi dito, a nossa última AGO foi híbrida, a primeira parte dela, e compareceram para tomar posse à mesa diretora os membros da mesa diretora, mas os suplentes não puderam estar conosco, tomaram posse de modo virtual. E hoje nós vamos então entregar os diplomas para os irmãos. Eu peço aqui a presença do nosso irmão Wilson, que deve estar por aí, pastor Carlos, pastor Francisco, que são também membros da comissão eleitoral. Eles vão passar as mãos dos irmãos e nós vamos chamá-los aqui por região, primeira, segunda, terceira, e todos os suplentes da mesa e também do conselho fiscal. Os demais membros da mesa diretora já receberam os seus diplomas, então vamos pedir aos irmãos, pode descer por favor, isso. Oi. Passo sim. Eu passo e você entrega para ele. Nós queremos convidar então, eleito em 20 de abril de 2021, na 45ª Assembleia Geral Ordinária, para o cargo de suplente do primeiro vice-presidente da região norte, no quadriênio 2021 a 2025, na chapa CGADB mais perto de você, o pastor Milton Carvalho de Oliveira Filho. Os irmãos que não estiverem, nós enviaremos pelos correios. Também eleito como suplente do segundo vice-presidente da região Nordeste, o pastor Daniel Nunes da Silva.
o terceiro vice-presidente, suplente do terceiro vice-presidente da região sudeste, o pastor Paulo Lopes Correia. Também eleito para o cargo de suplente do quarto vice-presidente da região sul, o pastor Joel Michel da Silva. Eleito também como suplente do quinto vice-presidente da região centro-oeste e presidente da Comademate, o pastor João Agripino de França. Está aqui. Vamos convidar agora os suplentes dos secretários eleitos. Eleito por aclamação em 20 de abril de 2021 na 45ª Assembleia Geral Ordinária para o cargo de suplente do primeiro secretário da região norte no quadriênio 2021 a 2025, na chapa CGADB mais perto de você, o pastor Orlando Moura Gaia. Eleito como suplente do segundo secretário da região nordeste, o pastor da Semaderne, o pastor Martim Alves da Silva. Eleito como suplente do terceiro secretário da região sudeste, o pastor Paulo César Pereira. Vamos aguardar aqui porque os irmãos estão fotografando. Em tempo, presidente pastor Antônio Carlos Lorenzetti, apenas para citar, o irmão citou aí, mas eu quero pedir desculpa aos membros do conselho que não citei os demais: pastor Francisco, pastor Carlos, pastor Brandão, pastor Antônio Carlos Lorenzetti, presidente, e o pastor Sóstenes, lá o pastor Sóstenes, da região centro-oeste. Muito bem. Só para citá-los. Muito obrigado, pastor. Também eleito para o cargo de suplente do quarto secretário da região sul, o pastor Sérgio Melfior. Eleito para o cargo de suplente do quinto secretário da região centro-oeste, o pastor Wellington Carlos Almeida Rocha. Wellington Carlos Almeida Rocha. Queremos também convidar para receber o seu diploma de posse, do cargo de suplente do Conselho Fiscal agora da região norte, no quadriênio 2021 a 2025, na chapa CGADB mais perto de você, o pastor Elim Cavalcante de Paula Guimarães, do suplente do Conselho Fiscal da região norte. Os irmãos sabem que cada ano tem uma região, muda, né? Elas vão alterando, e agora a primeira região é a norte. Eleito para o cargo de suplente do Conselho Fiscal da região nordeste, para o quadriênio 2021 a 2025, o nosso querido pastor Wilson da Silva Pimentel, região nordeste. Eleito para o cargo de suplente do Conselho Fiscal da região sudeste, o pastor Benjamin Tiburtino. Eleito para o cargo de suplente do Conselho Fiscal agora da região sul, o pastor Luiz Carlos da Silva. E por fim, para o cargo de suplente do Conselho Fiscal da região centro-oeste, no quadriênio 2021 a 2025, o pastor Sérgio Ferreira de Araújo. Só para lembrar, senhor presidente, todos eles assinaram aquele termo de compromisso, todos eles devolveram, já está nas mãos da comissão, já constou em ata, e apenas a formalidade de entrega dos respectivos diplomas
dos senhores pastores. Muito obrigado, senhor presidente. Pastor Lorenzetti, o senhor poderia, por gentileza, divulgar a composição da mesa diretora, porque muitos irmãos aqui certamente não participaram via online, a composição da mesa diretora eleita e também do Conselho Fiscal eleito? Só eles, esses dois não estão. Tá aqui, ó. Não, versão cruzada. Muito bem, o nosso irmão, pastor Suelo, vai receber aqui o diploma do nosso irmão, suplente do 5º secretário da região Centro-Oeste, pastor Wellington Carlos Almeida Rocha. Muito obrigado. Tá, deixa aqui. Queremos divulgar, irmãos, os nomes dos membros da mesa diretora que foram eleitos, não é? A eleição seguiu todas as normas estatutárias, regimentais, editais. A comissão jurídica deu o seu respectivo parecer. Nós contratamos uma empresa capacitada, mas graças a Deus a eleição foi feita por aclamação e está tudo registrado em ata. Nós queremos divulgar o nome dos membros, dos insígnes membros da mesa diretora e do Conselho Fiscal que foram eleitos aqui para a composição desta gestão 2021 a 2025. Foi eleito presidente o pastor José Wellington Costa Júnior, da Confradesp. O primeiro vice-presidente da região norte, pastor Gilberto Marques de Souza. Terceiro vice-presidente, a região sudeste, o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, da Confradege. Segundo vice-presidente da região nordeste, nosso pastor José Carlos de Lima, da Comadep, Paraíba. Desculpe, pastor. Terceiro vice-presidente, região sudeste, o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, da Confradege. Quarto vice-presidente da região sul, o pastor Percy Fontoura, da CIEADEP, Paraná. Quinto vice-presidente da região centro-oeste, o pastor Silas Paulo de Souza, da Comademate, o nosso anfitrião. Primeiro secretário da mesa diretora da região norte, o pastor Pedro Abreu de Lima, da Seimadac, estado do Acre. O segundo secretário da mesa diretora, pastor Roberto José dos Santos, da Comadalp, estado do Pernambuco. Terceiro secretário da região sudeste, o pastor Álvaro Além Sanches, da Comadetrim, estado de Minas Gerais. Quarto secretário da região sul, o pastor Geraldino da Silva, da Ciepadergues, estado do Rio Grande do Sul. E quinto secretário da região centro-oeste, o pastor Orcival Pereira Xavier, da Comadebg, estado do Distrito Federal. O primeiro tesoureiro foi eleito por aclamação o pastor José Felipe da Silva, da Confradesp. Segundo tesoureiro foi eleito o pastor Neemias Gaspar de Araújo, da Cimademigo, estado de Minas Gerais. E o terceiro tesoureiro, o pastor Edson Eugênio Vicente, da Cadeeso, estado do Espírito Santo. Eu estou sem o Conselho Fiscal aqui. Se alguém tiver a relação, por favor, porque não me entregaram. Não está não. Não está não. Está entregado ao Unemad. Ok. Desculpe, estava fora de ordem.
Também eleito, irmãos, para o Conselho Fiscal, todos também eleitos por aclamação, para o quadriênio 2021 a 2025, nós queremos apresentar os irmãos que foram eleitos por aclamação. Da região norte, o pastor Paulo Martins Neto, da Cia de Seta, estado de Tocantins. Da região nordeste, o pastor Israel Alves Ferreira, da CEADEB, estado da Bahia. Da região sudeste, o pastor Luiz César Mariano Silva, da SEADER, estado do Rio de Janeiro. Da região sul, como titular, o pastor Jamir Brito, da CIADESC-P, estado de Santa Catarina. Da região centro-oeste, o pastor Jacob Melo dos Santos, da Comademes, estado do Mato Grosso do Sul. A diretoria ficou assim composta: presidente, o pastor Luiz César Mariano; vice-presidente, pastor Israel Alves Ferreira; secretário, pastor Paulo Martins Neto; relator, pastor Jamir Brito; e membro, pastor Jacob Melo dos Santos. De forma que todos esses pastores são os novos membros e suplentes da mesa diretora e conselho fiscal. Em nome da comissão eleitoral, nós queremos parabenizar a mesa diretora, agradecer ao nosso presidente e a todos os novos componentes da mesa e do conselho fiscal. Deus nos abençoe. Nós queremos, meus amados, agradecer à comissão eleitoral, na pessoa do pastor Antônio Carlos Lorenzetti, que naturalmente trabalhou com toda a autonomia, exigindo de cada candidato aquilo que era necessário para que ele tivesse condição de disputar o cargo na CGDB. Pastor Antônio Carlos Lorenzetti sempre tem trabalhado com muitos critérios, e nós louvamos a Deus pelas exigências, fazendo com que os membros eleitos, candidatos, estivessem em plena condição para ocupar o cargo tão importante da nossa igreja do Brasil. Fica aqui, pastor Antônio Carlos Lorenzetti, nossa gratidão ao irmão e toda a comissão eleitoral. No seu nome, agradeço a todos os nossos irmãos. Eu queria pedir ao pastor Antônio Carlos Lorenzetti que nesse instante fizesse uma oração pelos suplentes que tomaram posse e foram diplomados aqui nesta oportunidade. Convido o pastor Antônio Carlos Lorenzetti então para estar orando por esses irmãos. Vamos orar, irmãos, por favor, todos de pé, agradecendo a Deus por estes novos irmãos que compõem o Conselho Fiscal, aliás, os suplentes, que hoje recebem seu diploma. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento especial que o Senhor preparou. Todas as coisas foram feitas conforme a Tua vontade e segundo a Tua palavra. E nós pedimos, Senhor, a Tua graça, o conhecimento, a sabedoria, que o Senhor capacite ainda mais esses novos membros do Conselho Fiscal, os suplentes, Senhor, que eles sejam abençoados nesta tarefa, nesta missão. Senhor Deus, abre as portas, abençoa o nosso presidente, a nossa mesa diretora e todos aqueles que trabalharam, Senhor, para que eles estivessem aqui nesta manhã. Tudo nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Lorenzetti. Os irmãos podem tomar o assento. Estaremos convidando para receber aqui das mãos dos membros da mesa diretora da nossa convenção geral os pastores indicados para comporem cargos dos conselhos e das comissões. Conselho Consultivo, Região Norte, pastores, por gentileza, à medida que eu for chamando, os irmãos desçam ali, os que estiverem aqui em cima, os que estiverem aí embaixo, já se aproximem da mesa que está posta, por gentileza. Região Norte, pastor Marco Antônio Reis de Souza e pastor David Rodrigues Nascimento. Região Nordeste, este é o Conselho Consultivo, pastor Cleudson Carlos Ferreira de Souza, pastor Álvaro Cavalcante. Região Sudeste, pastor Alexandre Florencio da Silva, pastor Gemuel Kessler. Região Sul, pastor Isaías Cardoso dos Santos e pastor Arnaldo Silvério Freitas.
Centro-Oeste, pastor José Genésio da Silva e pastor Otaviano Miguel da Silva. Apenas lembrando aos irmãos que da região norte, pastor Marco Antônio Reis de Souza da Seaditã e o pastor David Rodrigues Nascimento da Semadeiron, Rondônia, Seaditã, Amazonas. Da região nordeste, pastor Cleudson Carlos Ferreira de Souza é da Seadeb, Bahia, e o pastor Álvaro Cavalcante da Comadep, Paraíba. Da região sudeste, pastor Alexandre Florencio da Silva da Confradesp, São Paulo, e o pastor Gemuel Kessler da Seader, Rio de Janeiro. Da região sul, pastor Isaías Cardoso Santos da Seadep, Paraná, e o pastor Arnaldo Silvério Freitas da Ciepaderge, Rio Grande do Sul. Da região centro-oeste, pastor José Carlos Genésio da Silva da Comademate e o pastor Otaviano Miguel da Silva da Comadebg, Distrito Federal. A diretoria desse conselho consultivo, composto por 10 membros, 2 de cada região, está assim composta: presidente, pastor Otaviano Miguel da Silva; vice-presidente, pastor Cleudson Carlos de Souza, Seadeb; secretário, pastor Isaías Cardoso dos Santos, Seadep; e relator, pastor Álvaro Cavalcante da Comadep. Os irmãos estão recebendo a diplomação e depois estaremos fazendo uma oração por todos que estão tomando posse. Esses conselheiros que estão sendo indicados representam a unidade da nossa igreja no Brasil, pois há nesses conselhos representantes de todas as nossas convenções. Estarei chamando agora, meus amados, a composição dos conselhos regionais, começando pelo Conselho Regional Norte. Seimadak, do Acre, pastor Marcelo de Freitas do Nascimento. Semiadap, Amapá, pastor Raimundo Agnaldo Belo Barreto. Seaditã, Amazonas, pastor Josiel Barbosa de Azevedo. Comeadepa, Pará, pastor Ritter José Marques de Souza. Seadiceta, Pará, Mato Grosso, pastor Joás Posidônio Alves Martins Reis. Semadeiron, Rondônia, pastor Sérgio Pereira. Sedader, Roraima, não enviou. Esses homens são indicados pelos presidentes de convenções. Eles, na verdade, fazem parte do conselho ou alguém indicado por eles. Seadiceta, Tocantins, pastor Nelson Souza Araújo. Coimadetins, Tocantins, pastor Caldemir Lopes. Comader, Roraima, pastor José Antônio Batista Gonçalves. Simadimub, Pará, pastor João Alves da Silva Filho, tendo como presidente do Conselho Regional Norte, pastor Joás Posidônio Alves Martins Reis. Conselho Regional Nordeste, acho que é melhor os irmãos tirarem as fotos aí, depois chamarmos que o conselho é grande. As fotos oficiais estarei chamando o Conselho Regional Nordeste. Da Comadal, Alagoas, pastor Amaro Antônio Cristóvão Filho. Da Seadeb, Bahia, pastor José Rodrigues Nunes.
Da Conframadeb Bahia, pastor Jorge Nilson Silva dos Santos. Da Conadec Ceará, pastor João Gonçalves Mendes. Da Cimadec Ceará, pastor Eliseu Nobre Neto. Da Confradesp Ceará, pastor Osíris Teixeira Pessoa Júnior. Da Comadesp Ceará, pastor Valderez do Nascimento. Da Ciadema Maranhão, pastor Francisco Soares Raposo Filho. Da Comadesba Maranhão, pastor José Calves Cavalcante. Da Comead CGPB da Paraíba, pastor Dari Ferreira da Silva. Da Comadep Paraíba, pastor Arquimedes Gomes de Souza Neto. Da Comadalp Pernambuco, pastor Edir Mileno de Moraes. Da Conadep Pernambuco, pastor Simas Dias dos Santos. Da CEADEP Piauí, pastor Irã Santana Mesquita. Da Semaderne Rio Grande do Norte, pastor Jonas de Paiva Júnior. Da Cimadese Sergipe, pastor Virgínio José de Carvalho Neto. Esse conselho será presidido pelo pastor Virgínio José de Carvalho Neto, presidente da Igreja da Convenção de Sergipe. Pronto? As fotos já foram? Ok. Estarei chamando agora os membros do Conselho Regional Sudeste. Cadeeso, Espírito Santo, pastor Jorge Daniel de Assis. Semades, Espírito Santo, pastor Cadeilton Neres de Souza. Comadengue, Minas Gerais, pastor Simoni Hélio de Moraes. Comadetrim, Minas Gerais, pastor Fábio Luiz Moretti Pereira. Da Comadvardo, Minas Gerais, pastor José Martins de Calais Júnior. Da Cimademigo, Minas Gerais, pastor Elias Gaspar de Araújo. Da Comadleste, Minas Gerais, pastor Célio de Almeida Tiago. Da Seader, Rio de Janeiro, pastor Jaziel Alves. Da Seader, Rio de Janeiro, presidente, né? Aqui, tá nós também. É o Flávio. Não, mas ele. Tá aqui. Flávio, chega aqui. Flávio. Eu acho que ele se indicou. Ele da SEADA. É você que é o representante do Conselho Civil Regional. Como o senhor queira, pastor. Está o nome do pastor Jaziel. Se quiser manter, tem minha aprovação. Se o quiser manter. Você que sabe. Igual é o presidente. Então sou eu. Normalmente esse conselho. Meus irmãos, só a correção. Pastor Josué está aqui me ajudando. Mas este conselho é formado pelos presidentes de convenções ou a quem ele indicar. No caso da SEADER, houve a mudança do presidente de convenção. Houve ali a eleição e, naturalmente, o pastor eleito é o representante da convenção junto a este conselho. E o pastor eleito da SEADER é o pastor Flávio Marinho e, naturalmente, ele comporá este conselho regional, repito, que é formado pelos
presidente de convenções ou a quem ele indicar. Normalmente, presidentes de convenções que ocupem outros cargos na mesa, na convenção, eles indicam outros para ocupar esse lugar. Então, pastor Flávio Marinho, da SEADER. Estamos aí da região sudeste, da Confraderge, pastor Fernando de Araújo Bastos. Da Comader, Rio de Janeiro, estamos aguardando ainda. Da SEADER, Rio de Janeiro, SEADER. Desculpe, muito obrigado, pastor Josuel. SEADERG, Rio de Janeiro, pastor Almir Ferreira Carvalho. Da Confradesp, São Paulo, pastor Irineu Lima Pereira. Da Comadesp, São Paulo, pastor Luiz Francisco dos Santos. SEADISPEL, São Paulo, pastor Moisés Rodrigues. Da Comoexpo, São Paulo, pastor Egberto Gomes. Da Confrademigo, Minas Gerais, pastor Samuel Lopes, da Confradengo, Minas Gerais, pastor Samuel Lopes da Silva. Da Confradeesto, Espírito Santo, pastor Oséias de Moura. Da Comaer, Rio de Janeiro, pastor Luiz de França Fernandes Filho. Da Comiadef, Rio de Janeiro, pastor Gilmar Siqueira dos Santos. Da SEADES, Espírito Santo, pastor Eduardo Vieira Gomes. Da Comadeeso, Espírito Santo, pastor José Luiz dos Santos. Da CPADERG, Rio de Janeiro, pastor Raimundo Bezerra do Nascimento. Este conselho será presidido pelo pastor Moisés Rodrigues, da SEADISPEL, São Paulo. Já foi lido ou não? Está aqui, o pastor Flávio Marinho já está, né? Já está lá embaixo. Pastor Flávio Marinho, por gentileza. Agora você. Eu falei para ele. Estaremos, muito obrigado, meus amados. Estarei chamando agora os componentes do Conselho Regional Sul. SEADEP Paraná, pastor Ednei Pagani Acioli. SEPADERG Rio Grande do Sul, pastor Enilton Vasconcelos Bittencourt. SEADCP Santa Catarina, pastor Ezequiel Montanha. Presidente desse conselho será o pastor Enilton Vasconcelos Bittencourt, do Rio Grande do Sul. Meus irmãos, Não, tá aqui. É esse não. Eu sei. Eu chamei aqui alguém. Apenas uma mudança aqui, desculpem. No Conselho Regional Sudeste, a indicação do pastor Arnaldo Candeias da Cadeeso é para o pastor Dionísio Alves da Silva. É o pastor que indica, ou ele ou aquele que ele indicar. Região Sul, já tudo ok? Estaremos convidando os nossos irmãos para compor o Conselho Regional Centro-Oeste. SEADIF, pastor Giovanni Neres Leandro da Cruz. Comadebg, Distrito Federal, pastor Vanderli Tavares Ferreira. Comadeplan, Distrito Federal, pastor Josué da Silva Oliveira. Comademate, Mato Grosso, pastor Valentim Balbino de Souza. Comademes, Mato Grosso Sul, pastor Orlando Lima Monteiro. Cadesco, Goiás, pastor Rainé Eurípides de Castro Cavalcante. Da Conframadego, Goiás, estamos aguardando. Da Cimadiceta, Goiás, pastor Darley Macedo Lima. O presidente desse conselho regional será o pastor Giovanni Neres Leandro da Cruz.
dentro da casa, né? Da casa Sim. Você comunica a sua empresa? Daqui, deve sair agora. Eu vou fazer isso agora. Meus irmãos, estaremos convidando agora. Eu não sei se estão presentes, parece que não estão presentes, apenas para constar, o Conselho Regional Exterior. Nós temos 3 convenções fora do Brasil, da Confradeb EUA, pastor Joel Freire da Costa, da Comadeja, Japão, pastor Gessival Rui Freitas Barbosa, e da Comadar, Argentina, pastor Newton de Oliveira. Este é o Conselho Regional do Exterior. Quero fazer ciente aos irmãos, esses irmãos que já é do Conselho Administrativo da CPAD, irmãos que já tomaram posse e já receberam também a sua diplomação, apenas para constar: região norte, pastor Nelson Luttenberg Semadeiron, Rondônia; pastor Lúcio Francis Barbosa Tavares, Semeadap, Amapá; suplente, pastor Genival Gomes de Lima, da sede Seta, Pará, Mato Grosso. Nordeste, membro, pastor Pedro Aldina Maceno, Ceadema, Maranhão; membro, pastor José Teixeira Rego Neto, Comadece, Ceará; suplente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, Ceadeb, Bahia. Região Sudeste, membro, pastor José Wellington Bezerra da Costa, Confradesp, São Paulo; membro, pastor Quemuel Soltero Pinheiro, Cadeeso, Espírito Santo; membro, pastor Álvaro Oliveira Lima, Semades, Espírito Santo; suplente, pastor Paulo Carvalho Ribeiro, Ceader, Rio de Janeiro. Região Sul, membro, pastor Nilton dos Santos, CADCP, Santa Catarina; membro, pastor Daniel Salles Ascioli, CEADEP, Paraná; suplente, pastor Paulo Roberto Pereira, CIEPADERG, Rio Grande do Sul. Centro-Oeste, membro, pastor João Martins, Comademes, Mato Grosso do Sul; membro, pastor Rinaldo Alves dos Santos, Comadeplan, Distrito Federal; suplente, pastor Jailton Pereira Rocha, Cadesgo, Goiás. Esta é a composição dos membros do Conselho da Casa, tendo a sua diretoria formada pelo presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, Confradesp, São Paulo; primeiro vice-presidente, pastor Quemuel Soltero Pinheiro, Cadeeso, Espírito Santo; segundo vice-presidente, pastor Lúcio Francis Tavares Barbosa, Semeadap, Amapá; primeiro secretário, pastor Daniel Salles Ascioli, CEADEP, Paraná; segundo secretário, pastor Pedro Aldina Maceno, Ceadema, Maranhão; relator, pastor João Martins, Comademes, Mato Grosso do Sul. Diretor executivo, doutor Ronaldo Rodrigues de Souza. Conselheiros vitalícios, pastor Firmino de Anunciação Gouveia, Comiadepa, Pará; pastor Demerval Lopes de Cerqueira, Ceadeb, Bahia; pastor Posidônio Martins Reis, Ceadiceta, Pará, Mato Grosso; pastor Osíris Teixeira Pessoa, Confradesp, Ceará; pastor José Pereira da Silva, Confradesp, São Paulo; pastor Alcides Fávaro, como Expo, São Paulo; pastor José Carlos Miranda, Ceader, Rio de Janeiro. Estes são os nossos irmãos conselheiros vitalícios, composição, portanto, do Conselho Administrativo da CPAD. Só para o pastor Lorenzetti, já disse aqui do Conselho Fiscal, vamos caminhar aqui. Esse aqui já foi também. Já foi. Esse aqui já foi. Nós vamos adiantar aqui esse conselho. Meus irmãos, queremos convidar os membros do Conselho de Comunicação e Imprensa, 15 membros, 3 titulares, 15 suplentes de cada região. Membro, gostaria que se dirigisse aqui, pastor Joel Barros Ferreira, Comiadepa, Pará; pastor Lúcio Evangelista de Menezes, Ceaditã, Amazonas; pastor José Antônio Francisco Campos, Ceadiceta, Pará, Mato Grosso; suplente, pastor Silas Rosalino de Queiroz, Semadeiron, Rondônia.
Nordeste, membro, pastor José Alexandro dos Santos Araújo, Conadense, Ceará. Pastor Ednilson Barbosa da Silva, Comadal, Alagoas. Pastor Wilson de Medeiros Melo Júnior, Comadep, Paraíba. Suplente, pastor José Olímpio da Silva Filho, Comadal, Alagoas. Sudeste, membro, pastor João Barbosa da Silva, Confradesp, São Paulo. Evangelista Tiago Rodrigues Bertolino dos Santos, Confradesp, São Paulo. Pastor Paulo Ronaldo Andrade dos Santos, Ceader, Rio de Janeiro. Suplente, pastor Cláudio da Silva Isidoro, Comadvardo, Minas Gerais. Região Sul, membro, pastor Eliseu Melfior, CADCP, Santa Catarina. Membro, pastor Gessé Luiz Rosa, CIADEP, Paraná. Membro, pastor Álvaro Lopes Brau, CIEPADERG, obrigado, pastor Josué, Rio Grande do Sul. Suplente a Daniel Alves de Paula, CIEDEP, Paraná. Centro-Oeste, membro, pastor Vitório Gale Filho, Comadmate, Mato Grosso. Membro, pastor José Suimar Caetano Ferreira, ComadbG, Distrito Federal. Membro, pastor Adelson Rodrigues da Silva, CEADIF, Distrito Federal. Suplente, pastor Jorge Carlos Dantas, Comademate, Mato Grosso. Diretoria formada pelo presidente, pastor João Barbosa da Silva, Confradesp, São Paulo. Vice-presidente, evangelista Tiago Rodrigues Bertolino dos Santos, Confradesp, São Paulo. Secretário, pastor Ednilson Barbosa da Silva, Comadal, Alagoas. E relator, pastor Eliseu Melfior, CIEDCP, Santa Catarina. Você que já deixa de lado, né? Verdade. Agora é. Vai ser agora, né? É o 8. É o 8. A página 8. Estaremos convidando os membros do Conselho de Ética e Disciplina a tomarem posse assim que os nossos irmãos aí tirarem as fotos. Das águas. Estaremos convidando os membros do Conselho de Ética e Disciplina, 11 membros, 2 de cada região e 3 da região Sudeste. Região Norte, membro, pastor Océlio Nauar de Araújo, Comiadepa, Pará. Membro, pastor Cleverson Soares Amorim, Comadé, Roraima. Nordeste, membro, pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, Comadal, Alagoas. Membro, pastor Raimundo Francisco dos Santos, Ciadema, Maranhão. Sudeste, membro, pastor Leônidas José do Nascimento, Comadesp, São Paulo. Membro, pastor Lélis Washington Marinho, Confradesp, São Paulo. Membro, pastor José Quivanildo da Silva, Confradesp, São Paulo. Sul, região Sul, membro, pastor Edgar de Souza Machado, CIEPADERG S, Rio Grande do Sul. Membro, pastor Clemerson Aparecido da Silva, CIADEP, Paraná. Região Centro-Oeste, membro, pastor Edson Pereira Xavier, ComadbG, Distrito Federal. Membro, pastor Marcos José da Silva, Comadplan, Distrito Federal. A diretoria ficou assim constituída: presidente, pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, Comadal, Alagoas. Primeiro vice-presidente, pastor Edgar de Souza Machado, CIEPADERG S, Rio Grande do Sul. Segundo vice-presidente, pastor Edson Pereira Xavier, ComadbG, Distrito Federal. Primeiro secretário, pastor Océlio Nauar de Araújo, Comiadepa, Pará. Segundo secretário, pastor Lélis Washington Marinho, Confradesp, São Paulo.
que é? Conselho de Educação e Cultura nova. Ah, pastor, isso que não é. Foi só do conselho que dá para envelhecer todo mundo. Não. É só para ser suficiente. O certificado deles está falando. A certificação não é. Chega até lá e fecha aí, você não tem. Aquele carro já não estava na reunião. Meus irmãos, embora o Conselho Administrativo já tenha tomado posse, mas eles não receberam o diploma, e eu queria solicitar a todos os membros do Conselho Administrativo, por gentileza, que desçam para receber os seus diplomas, por favor. Me perdoem. Membros do Conselho Administrativo, titulares e suplentes, quero descer, por gentileza, para receberem também os seus diplomas. Solicitamos para que o diretor da casa, Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, por gentileza, se puder descer para receber também o seu diploma. Obrigado pela lembrança. Pastor Ferreirinha. Obrigado, pastor. Você ri assim também. Pastor José Huerto Bezerra da Costa, presidente do Conselho, receberá em sua casa o diploma. Pastor Nelson Luttenberg está descendo aí. Segure as fotos, por favor. Pergunta para o pastor Cleide, você está com o certificado do Gaia? Em cima ou lá embaixo? Com ele não. Já entregou? Orlando Gaia. Orlando Gaia. Tá com dois aqui. Vem então. Não tem? Conselho, passo a chamar o Conselho de Educação e Cultura, composto por 11 membros, 2 de cada região, 3 da região Sudeste. Por que 3 da região Sudeste? Porque é a região onde está a sede da Convenção Geral. Região Norte. Região Norte, Pastor Gessé Azevedo de Lima Júnior, Semadeiron, Rondônia. Pastor Hernani Ferreira Borges, Simadmubi, Pará.
Nordeste, pastor Paulo Cândido de Queiroz Filho, Comadalpe, Pernambuco. Pastor Davi Oliveira Boa Sorte, Seadeb, Bahia. Sudeste, pastor Romualdo Barros Oliveira Júnior, Seader, Rio de Janeiro. Membro Sudeste, pastor Terence Bernardo Johnson, Confradesp, São Paulo. Membro, pastor Flausilino Araújo dos Santos, Confradesp, São Paulo. Sul, pastor Paulo César Nabarro Kempfer, CIADEP, Paraná. Pastor Eliezer Bernardo Moraes, CEPADERG S, Rio Grande do Sul. Centro-Oeste, pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, COMADBG, Distrito Federal. Membro, pastor Tiago Della Rosa, Comadmate, Mato Grosso. Este conselho tem a seguinte composição da sua diretoria: presidente, pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, COMADBG, Distrito Federal. Vice-presidente, pastor Flausilino Araújo dos Santos, Confradesp, São Paulo. Secretário, pastor Eliezer Bernardite Moraes, CEPADERG S, Rio Grande do Sul. Relator, pastor Paulo Cândido de Queiroz Filho, Comadalpe, Pernambuco. Queremos informar a todos os nossos irmãos que estão tomando posse que este momento está sendo transmitido pela internet. Então, é uma reunião híbrida somente para este momento. Os irmãos estão sendo acompanhados pelo Brasil inteiro através da internet. Só uma curiosidade, nós temos tido aqui mais de 100 mil acessos aos trabalhos que estão sendo realizados da nossa Convenção Geral, o culto à noite que está sendo transmitido. Temos 100 mil acessos, isso é uma bênção, mais de 100 mil acessos. Passaria a chamar, meus amados, a composição do Conselho Administrativo, ou melhor, desculpe, Conselho de Doutrina. 11 membros, 2 de cada região, 3 da região Sudeste. Norte, membro, pastor Erivaldo Ferreira da Silva, Coimadetins, Tocantins. Membro, pastor Antônio Xavier dos Santos Vale, Sede Seta, Tocantins. Nordeste, pastor Marinaldo Soares Lopes, Comadep, Paraíba. Membro, pastor Francisco Pereira, Seadeb, Bahia. Sudeste, pastor Paulo Roberto Freire da Costa, Confradesp, São Paulo. Pastor Carlos Roberto Silva, Comadesp, São Paulo. Pastor Emanuel Barbosa Martins, Confradesp, São Paulo. Pastor Osmar Alves de Siqueira, CEPADERGES, Rio Grande do Sul. Pastor Ezequiel Machado, CEADESCP, Santa Catarina. Centro-Oeste, pastor Nemias Pereira da Rocha, COMADBG, Distrito Federal. Pastor José Antônio da Silva Sobrinho, Comadmate, Mato Grosso. Ficando assim a diretoria deste conselho: presidente, pastor Paulo Roberto Freire da Costa, Confradesp, São Paulo. Vice-presidente, pastor Nemias Pereira da Rocha, COMADBG, Distrito Federal. Secretário, pastor Emanuel Barbosa Martins, Confradesp, São Paulo. Relator, pastor Carlos Roberto da Silva, Comadesp, São Paulo.
Passarei a chamar membros do Conselho de Ação Social. Passarei a chamar, meus amados, membros do Conselho de Ação Social. Região Norte, pastor Helenilson Lima dos Santos, Ceaditã, Amazonas. Pastor Evaldo Gomes Teodoro, Ceadiceta, Tocantins. Região Nordeste, pastor Luiz Mário Soares de Oliveira, Conadep, Pernambuco. Pastor Jairo Teixeira Rodrigues, Comadal, Alagoas. Região Sudeste, pastor Levi Barbosa Libarino, Confradesp, São Paulo. Pastor Heber Ribeiro de Souza, Confradesp, São Paulo. Pastor Joel Francisco da Silva, Comadvardo, Minas Gerais. Região Sul, pastor Daniel Moraes Machado, Ciepaderge S, Rio Grande do Sul. Pastor Jairo Elim Goldman, Ciedep, Paraná. Centro-Oeste, pastor Zacarias Manuel da Silva, Seadif, São Paulo. Pastor Manuel Pereira Xavier, Comadbg, Distrito Federal. Este conselho terá na sua diretoria presidente, pastor Levi Barbosa Libarino, Confradesp, São Paulo. Vice-presidente, pastor Manuel Pereira Xavier, Comadbg, Distrito Federal. Secretário, pastor Jairo Teixeira Rodrigues, Comadal, Alagoas. Relator, pastor Heber Ribeiro de Souza, Confradesp, São Paulo. Passarei a chamar os membros do Conselho de Capelania. Aqui são bastante, porque a capelania é representada por um membro por convenção. Ou, desculpe, um por estado. Por isso que são 27 membros, um por estado. Passarei a chamar então os membros do estado do Acre. Pastor Aníbal Francisco Santana, Seimadak, Alagoas. Pastor Arnóbio Tavares Lima, Comadal. Amapá, pastor Rômulo de Melo Lima, Semeadap. Amazonas, Ociel Lima dos Santos, Seaditã. Bahia, pastor José Barata de Moraes, Conframadeb. Ceará, pastor José Afonso Maia Uchoa, Confradesp. Distrito Federal, pastor Djalma Gonçalves da Silva, Comadiplan. Espírito Santo, pastor Luiz Florentino de Arruda Filho, Semades. Goiás, pastor Aldo Soares de Souza, Cadesgo. Maranhão, pastor Caetano Jorge Soares, Seadema. Mato Grosso, pastor Jaques Lopes de Cunha, Comadmate. Mato Grosso do Sul, pastor Carlos Roberto Selvo do Nascimento, Comademes. Minas Gerais, pastor Elício José de Aquino, Cimademigo. Pará, pastor Javan Moreira Pereira, Comeadepa, Pará. Paraíba, pastor José Eriosvaldo de Farias, Comeade CGPB da Paraíba. É a convenção de Campina Grande. Paraná, pastor Irineu Siqueira Barbosa, Seadep. Pernambuco, estamos aguardando o representante da Conadep. Piauí, pastor Eliseu Benedito da Silva, Seadep. Rio de Janeiro, pastor José Edson de Souza Filho, Confraderge.
Rio Grande do Norte, Abdenego Xavier dos Santos Semaderni. Rio Grande do Sul, Tiago Mendes da Silva Seipader GS. Rondônia, Gildean Lima Almeida Semaderon. Roraima, Wellington Assunção Moraes Comader. Santa Catarina, Pedro João Máximo CADCP. São Paulo, pastor Augustinho Gomes da Silva Filho, Confradesp. Sergipe, pastor Edier Pereira dos Santos, Cimadese. Tocantins, pastor Marcos João Bogueia Santos, Sede Seta, Tocantins. Tendo a diretoria formada: presidente, pastor Agostinho Gomes da Silva, Confradesp, São Paulo. Vice-presidente, pastor Edier Pereira dos Santos, Cimadese, Sergipe. Secretário, pastor Arnóbio Tavares Lima, da Comadal, Alagoas. Relator, pastor Elício José de Aquino, Cimademigo, Minas Gerais. Passaria a chamar a composição do Conselho de Comunicação e Imprensa. 15 membros, 3 titulares, um suplente de cada região. Ok, desculpe, esse aqui já foi chamado. Representantes das convenções regionais e estaduais junto ao Conselho Político. Todas, né? Todas as convenções estão sendo representadas neste Conselho Político. Região Norte, Semadac Acre, pastor Celso Gregório de Lima. Semiadap Amapá, pastor Haroldo Melo Vasconcelos. Comader, Roraima, pastor Arão Amorim da Silva. Seaditã, Amazonas, pastor Cláudio Souza de Almeida. Comiadepa, Pará, evangelista Raul Sival Gomes Sampaio. Seadiceta, Pará, Mato Grosso, pastor Paulo Sérgio Moura Silva. Semaderon, Rondônia, pastor José Posidônio Aparecido da Silva. Cedader, Roraima, aguardando. Seadiceta, Tocantins, pastor Nilton Pinheiro de Carvalho. Cimadimub, Pará, pastor Luiz Henrique da Silva. Coimadetins, Tocantins, pastor Kleber Gomes Silva. Região Nordeste, Comadal, Alagoas, pastor José Luiz dos Santos. Ciadeb, Bahia, pastor Carlos Kleber de Oliveira Couto. Conframadeb, Bahia, pastor Itamar Ribeiro de Souza. Conadec, Ceará, pastor Carlos Roberto Araújo Lopes. Cimadec, Ceará, pastor Benedito da Costa Souza. Confradece, Ceará, pastor Alexandre Araújo Pessoa. Comadece, Ceará, pastor Sérgio Roberto Ferreira da Costa. Ciadema, Maranhão, pastor Dijane Bezerra Damasceno. Comadesma, Maranhão, pastor Flávio Carvalho de Araújo. Comeade CGPB Paraíba, pastor Adeilson José de Lima. Comadep Paraíba, pastor Fernando Araújo dos Santos. Comadalp Pernambuco, pastor José Francisco Ferreirinha. Conadep Pernambuco,
aguardando. Ciadep, Piauí, Raimundo Otoniel de Souza. Semaderne, Rio Grande do Norte, pastor Reginaldo Aleixo de Luna. Semiadesse, Sergipe, pastor Albésio Alves dos Santos Filho. Região Sudeste, Cadeeso, Espírito Santo, pastor Rafael Souza Ferreira dos Santos. Semades, Espírito Santo, pastor Orlando Luiz de Carvalho. Comadengue, Minas Gerais, pastor Paulo Luiz Leocádio. Comadetrim, Minas Gerais, pastor Reginaldo Cardoso dos Santos. Cimadimigo, Minas Gerais, pastor Ricardo Henrique da Silva Araújo. Comadre Leste, Minas Gerais, pastor Ronaldo Ribeiro de Souza. Ceader, Rio de Janeiro, Alexandro Huguenin da Silva. Confraderge, Rio de Janeiro, Elias José de Oliveira. Comaderge, ou melhor, Comader, Rio de Janeiro, aguardando. Seaderge, Rio de Janeiro, pastor Júlio César Barcelos Ribeiro. Confradesp, São Paulo, pastor Emanuel Barbosa da Martins Júnior. Comadesp, São Paulo, pastor Delfino Brunelli Júnior. Ciadespel, São Paulo, pastor José Carlos de Oliveira. Como Expo, São Paulo, pastor José Cleante Pinto. Cepiaderge, São Paulo, pastor Cepiaderge, Rio de Janeiro. Colocaram SP aqui, mas é Rio de Janeiro. Pastor Valdemir Oliveira de Araújo. Conframadengo, Minas Gerais, pastor Sebastião Reginaldo de Almeida Filho. Confradeesto, Espírito Santo, pastor Sivaldo Dantas Lopes. Comiadef, Rio de Janeiro, pastor evangelista Marcos Felisberto da Silva. Comaer, Rio de Janeiro, pastor Janilson Ferreira Costa. Seades, Espírito Santo, pastor Joel Nascimento Freire. Comadeso, Espírito Santo, estamos aguardando. Região Sul, Ciadep, Paraná, pastor Elon Rafael de Lara. Ciepaderge S, Rio Grande do Sul, pastor Jair da Silva Lima. CP, Santa Catarina, pastor Cadilson Leonardo. Centro-Oeste, Ciadif, Distrito Federal, pastor Ronaldo Fonseca. Comadbg, Distrito Federal, pastor José Auricélio Martins Rodrigues. Comadiplan, Distrito Federal, pastor Adriano Vieira da Silva. Comadema, Mato Grosso, Comademate, Mato Grosso, pastor Jeremias Oliveira de Brito. Comademes, Mato Grosso do Sul, pastor Edson de Oliveira. Cadesco, Goiás, pastor Wesley da Cunha. Conframadego, Goiás, aguardando. Cima de Seta, Goiás, pastor Antônio Ferreira Filho. Ficando assim constituída a diretoria do Conselho Político. Presidente, pastor Ronaldo Fonseca. Vice-presidente, pastor José Posidônio, pastor Ronaldo Fonseca, Ciadif, Distrito Federal. Vice-presidente, pastor José Posidônio Aparecido da Silva, Semadeiron, Rondônia. Relator, pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior, Confradesp, São Paulo. Secretário, pastor Almésio Alves dos Santos, Semiadese, Sergipe.
Ok. Passaria a chamar os membros do Conselho de Missões. 27 membros, um de cada estado. Acre, aguardando Semadak. Alagoas, pastor Carlos Gomes da Silva Comadal. Amapá, pastor Sérgio Medeiros Alves Semiadap. Amazonas, pastor Petrônio Alves Silva Seaditã. Bahia, pastor Carlito Machado Fiel Seadeb. Ceará, pastor João de Castro Neto Simadec. Distrito Federal, pastor Pedro Inácio da Silva Comadbg. Espírito Santo, aguardando. Goiás, pastor Jader de Araújo Ferreira Simadiceta. Maranhão, pastor Wiquivaldo Marcos Garcia Trindade Seadema. Mato Grosso, pastor José Antônio Gonçalves Comadimate. Mato Grosso do Sul, pastor Sérgio Luiz da Silva Comademes. Minas Gerais, pastor Carlos José de Melo Simadimigo. Pará, pastor Jaime Fernandes Pires Comiadepa. Paraíba, pastor Luiz Derso Santiago Comadep. Paraná, aguardando. Pernambuco, aguardando. Piauí, pastor Reinério Dantas Campos Verdes Seadep. Rio de Janeiro, pastor Jorge Souza Coutinho Filho Confraderge. Rio Grande do Norte, pastor Francisco Cícero Miranda Comaderne. Rio Grande do Sul, pastor Valdemar Dopperstein Ciepaderge S, Rio Grande do Sul. Rondônia, pastor Rogério Leandro Fabiano Semaderon. Roraima, pastor Manesses Gonçalves da Silva Comader. Santa Catarina, pastor Zilmar Melquiades Miguel Ciepadesse CP. São Paulo, pastor Aparecido de Souza Confradesp. Sergipe, pastor Robson Caragão Santos Semiadese. Tocantins, pastor José Maciel Nunes da Silva Seadiceta Tocantins. Ficando a composição deste conselho. Qual que é esse conselho? Conselho de Missões, ficando assim a sua diretoria. Pastor Pedro Inácio da Silva, Comadbg Distrito Federal. Vice-presidente, pastor Zilmar Melquiades Miguel, SEAD-CP Santa Catarina. Secretário, pastor Reinério Dantas Campos Verdes, Seadep Piauí. Relator, pastor Aparecido de Souza Confradesp, São Paulo. Senhor Bezerra. Quer propor aí a esticação desse negocinho? Conselho de Missões, incluindo o pastor Paulo Souza dos Reis, Cadeeso, e do Paraná, Seadep, pastor João Rocha. Nobre presidente da mesa diretora. Pois não, pastor. Embora todos nós estejamos, desculpe o termo, com as tripas se enrolando de fome, mas considerando que foi decidido que até as 13 horas seria o tempo de extensão, eu proponho mais 20 minutos de extensão. Há uma proposta para nós possegarmos por mais 20 minutos. Quem concorda, permaneça como está, apoiado. Vamos então, meus amados, à comissão de temário. Região Norte, pastor Francisco Nascimento Rolim, da Seimadak, Acre.
pastor Adalto Souza Santos, Acobadé, Roraima. Região Nordeste, membro, pastor Raifran Batista da Silva, Ceadema, Maranhão. Pastor João da Costa Melo, Conadec, Ceará. Sudeste, pastor José Prado Veiga, Confradesp, São Paulo. Pastor Eliseu Alves Gomes Cardoso, Seaderge, Rio de Janeiro. Pastor José Geraldo dos Santos, Comadengue, Minas Gerais. Região Sul, membro, pastor Vicente Paulo Mariano, Ciadep, Paraná. Membro, pastor Antônio Valcir Lamberti, Ciepaderge S, Rio Grande do Sul. Centro-Oeste, pastor Moisés Dias de Oliveira, Comadmate, Mato Grosso. E pastor Sebastião Pereira do Carmo, Comadengue, Distrito Federal. A diretoria deste conselho fica assim constituída: presidente, pastor José Prado Veiga, Confradesp, São Paulo. Vice-presidente, pastor Eliseu Alves Gomes Cardoso, Seaderge, Rio de Janeiro. Secretário, pastor Raifran Batista da Silva, Ceadema, Maranhão. Relator, pastor José Geraldo dos Santos, Comadengue, Minas Gerais. Muito obrigado, meus amados. Estaremos chamando os membros da comissão jurídica. Presidente, pastor Abiezer Apolinário da Silva, Confraderge, Rio de Janeiro. Vice-presidente, pastor Paulo Rodrigues de Moraes, Confradesp, São Paulo. Relator, pastor Ederson da Silva dos Reis, Comiadepa, Pará. Secretário, pastor Luiz Ricardo Cede Vasconcelos Batista, Comadengue, Minas Gerais. Membro, pastor Diogo Alves Corrêa dos Santos, Comadalpe, Pernambuco. Membros do Conselho Jurídico, da Comissão Jurídica, embora sejam doutores, mas os chamamos de pastores. Comissão de Relações Públicas. Essa comissão jurídica presidida pelo pastor grão-mestre Abiezer Apolinário. Passaria a chamar a Comissão de Relações Públicas. Região Norte, são 21 membros, 5 titulares, um suplente. Região Sudeste, 4 titulares e o suplente das demais regiões. Região Norte, membro, pastor Fábio Pantoja Guilherme, Semiadap, Amapá. Pastor João da Silva Gomes, Semadac, Acre. Pastor André Luiz Souza de Oliveira, Semaderon, Roraima. Rondônia. Membro, pastor Elison de Souza Araújo, Simadimube, Pará. Suplente, pastor José Luiz Miranda Campelo, Semiadap, Amapá. E pastor Washington Alves Gomes, Comiadepa, Pará. Nordeste, região Nordeste, membro, pastor Marcos Viana Angra, Comadal, Alagoas. Pastor José Augusto de França Júnior, Comadece, Ceará. Pastor João Marcos Pessoa da Silva, Conadec, Ceará. Pastor Francisco Martins Lima, Comadep, Paraíba.
Pastor Ederaldo Domingos da Silva, Cobadal, Alagoas. Região Sudeste, membro, Pastor João Manuel Rodrigues, SEADES, Espírito Santo. Pastor Adeli Geraldo dos Santos, Confradesp, São Paulo. Pastor Marcelo de Almeida Teago, Comadileste, Minas Gerais. Pastor João Jairo Rocha, Sebadimigo, Minas Gerais. Pastor Gercílio Ribeiro Nascimento, Cadeeso, Espírito Santo. Pastor Moisés dos Santos Andrade, Semades, Espírito Santo. Região Sul, Pastor Percy Fábio Santos Fontoura, Seadep, Paraná. Pastor Daniel dos Santos Paixão, Ciepader GS, Rio Grande do Sul. Pastor Leidiel dos Santos, CP, Santa Catarina. Membro, Pastor Nivaldo de Jesus Moreira, Seadep, Paraná. E o suplente, estamos aguardando também da Seadep, Paraná. Centro-Oeste, Pastor Giovanni de Oliveira, Comadimate, Mato Grosso. Pastor Anísio Cardoso da Silva, Comadbg, Distrito Federal. Pastor Alcimael Abreu Farias, Comadplan, Distrito Federal. Pastor Ruimar Fonseca de Souza, Cedif, Distrito Federal. Pastor Edinaldo, suplente. Pastor Edinaldo Andrelino de Lima, Comadplan, Distrito Federal. A diretoria fica assim constituída deste conselho. Presidente, Pastor Caderi Geraldo dos Santos, Confradesp, São Paulo. Vice-presidente, Pastor João Manuel Rodrigues, SEADES, Espírito Santo. Secretário, Pastor Marcos Viana Agra, Comadal, Alagoas. Pastor e relator, Pastor Percy Fábio Santos Fontoura, Seadep, Paraná. Os irmãos que foram chamados, permaneçam aí, mesmo que o seu certificado não esteja aí, pois a indicação chegou posteriormente. Mesmo que o seu diploma não esteja aí, permaneça para que você possa sair da foto, que em seguida você vai receber na sua convenção o seu certificado. Passaria a chamar a comissão de apologética. 11 membros, 2 de cada região e 3 da região sudeste. Membro norte, região norte, membro, Pastor José Hamilton de Amarante, Comiadepa, Pará. Pastor Gessé Leandro da Silva, Seaditã, Amazonas. Nordeste, Pastor José Gonçalves da Costa Gomes, Seadep, Piauí. Pastor Quelinaldo Renovato de Lima, Semaderde, Rio Grande do Norte. Sudeste, Pastor Ezequias Soares da Silva, Confradesp, São Paulo. Pastor Cisaque da Silva Valadares, Confradesp, São Paulo. Pastor Erivaldo de Jesus Pinheiro, Confradesp, São Paulo. Região Sul, Pastor Alexandre Brum Pedroso, Cepader GS, Rio Grande do Sul. Pastor Dênio Stanner Storben, Seadep, Paraná. Centro-Oeste, membro, Pastor André
Custódio Moreira Júnior, Cadesgo, Goiás. Pastor Eliezer Miranda Barbosa, como a DBG, Distrito Federal. Este conselho fica assim constituída em a sua diretoria: presidente, pastor Ezequias Soares da Silva, Confradesp, São Paulo; vice-presidente, pastor Quelinaldo Renovato de Lima, Semaderne, Rio Grande do Norte; secretário, pastor José Hamilton de Amarante, Comiadepa, Pará; e relator, pastor André Custódio Moreira Júnior, Cadesgo, Goiás. Os membros do Conselho Apologética estão chegando. Pastor Elinaldo Renovato. Pastor Elinaldo representa muito bem todo o Conselho. Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo e Discipulado. Passaria a chamar os membros da Comissão de Planos e Estratégias de Evangelismo e Discipulado. Acre, pastor Sebastião Fernandes de Lima, Semadac. Alagoas, pastor Eleaçar Ferreira Cavalcante, Comadal. Amapá, pastor Adriel de Souza Silva, Semiadap. Amazonas, pastor Aguinaldo Barbosa Ferreira, Seaditã. Bahia, pastor Edivaldo Santos da Silva Filho, Seadeb. Ceará, pastor José Walter da Silveira Filho, Conadec. Distrito Federal, Tuquival Gomes de Farias, com a DBG. Espírito Santo, pastor Gesiel do Nascimento Ferreira Cadezo. Goiás, aguardando. Maranhão, pastor Raul Cavalcante Batista, Comadesma. Mato Grosso, pastor Jair Fagundes Dias, Comadmate. Mato Grosso do Sul, Roberto Antônio de Araújo Silva, Comademes. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Roberto Antônio de Araújo Silva, você já falou. Ah, ok. Muito obrigado. Minas Gerais, pastor Valdir Gonçalves Comadvardo. Pará, pastor Joaci Gomes de Passos Comiadepa. Paraíba, Geovandro da Silva Ferreira, Comiade CGPB, Campina Grande. Paraná, pastor Luciano Camargo Seadep. Pernambuco, pastor Tiago Antônio da Silva Lucena, Comadalp. Piauí, pastor Bezaliel Ferreira de Assunção, Seadep. Rio de Janeiro, pastor Kemuel Teixeira Lima, Seader. Rio Grande do Norte, pastor Isaac Dias de Souza, Semaderne. Rio Grande do Sul, pastor Lisandro Macedônio Ciapeder GS. Rondônia, pastor Paulo da Silva Costa, Semaderon. Roraima, aguardando. Santa Catarina, pastor Juari Josué Carlesso, Ciades CP. São Paulo, pastor Benedito Flávio de Simões Neto, Confradesp. Sergipe, pastor Marcos Vinícius Girão Borba, Cimadese. Tocantins, pastor Rodivan da Silva Salles, Coimadetins. Ficando assim constituída a diretoria: presidente, pastor Juari Josué Carlesso, da Ciades CP, Santa Catarina. Vice-presidente, pastor Marcos Vinícius Girão Barbosa, Cimadese, Sergipe.
Secretário, pastor Bezaliel Ferreira de Assunção, Ciadep, Piauí. Relator, pastor Benedito Flávio Simões Neto, Confradesp, São Paulo. Meus irmãos, o Conselho Nacional da Juventude, o CNJ, todos os membros do Conselho estão envolvidos no trabalho que está acontecendo agora durante o dia. Todos eles estão trabalhando, né? E então nós vamos pedir para que façamos a posse desse Conselho no culto à noite, que é o culto do Impactar, que é o trabalho com os nossos jovens do Impactar, ok? Então, seguindo aqui, nós vamos chamar agora estaremos convidando os membros da Sename, Secretaria Nacional de Missões, secretário executivo, evangelista Saulo Gregório de Lima, Comadretrim, Minas Gerais, secretário de Planejamento, pastor Zedequias Trajano de Oliveira, Confradesp, São Paulo, secretário de Administração, pastor Josué Claudino da Silva, Ceader, Rio de Janeiro. EMAD, os irmãos estão sendo diplomados ali. Estaremos convidando, tudo bem? Os membros, irmãos que farão parte da EMAD, Escola Nacional, Escola de Missões da Assembleia de Deus, diretor executivo, pastor Eliseu Garcia Martins, Confradesp, São Paulo. Diretor, vice-diretor executivo, pastor Elande Mariano da Silva, Confradesp, São Paulo. Diretor financeiro, pastor Francisco Sales Ferreira, Confradesp, São Paulo. Diretor acadêmico, pastor Ezequias Soares da Silva, Confradesp, São Paulo. Secretário executivo, pastor Marco Antônio de Almeida, Confradesp, São Paulo. EMAD. Completando com a raia. Finalmente, pastor Marco Antônio estará representando estará representando a EMAD. É bom informar os irmãos que alguns irmãos estão aqui, como a EMAD, a Sename estava presente aqui, mas tem um stand lá embaixo, os irmãos certamente estão lá no stand. Ok? Vamos levar os diplomas para eles lá no stand, por favor. Se não tiverem lá, o pastor Marco Almeida pode levar, por gentileza, passar a eles. Finalmente, a Rede Assembleia de Ensino, Conselho Geral, pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, Confradesp, São Paulo. Vice-presidente, pastor Douglas Roberto de Almeida Batista,
Coma DBG, Distrito Federal. Secretário, pastor Elias Rangel Torralbo, Confradesp, São Paulo. Vogal, pastor Hebron Evandro Mussini, CIADCP, Santa Catarina. Pastor Sócenes Fernandes Paulino, Conadec, Ceará. Diretor administrativo, pastor Isael Araújo Moraes, SEADER, Rio de Janeiro. Diretor financeiro, pastor Josué Claudino da Silva, SEADER, Rio de Janeiro. Os irmãos da RAI estão recebendo aí. Confirmando que o CNJ tomará posse à noite. E, meus amados, antes que nós encerremos, nós devemos apresentar aqui o resultado da reunião das comissões que foram nomeadas. Eu quero convidar pastor Kemuel Sotero, que vai trazer aqui o parecer da reunião . Quero pedir ao pastor Douglas que depois